Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica. Hoje é uma aula de Física 1 Mecânica, onde a gente vai dar continuidade ao tema que a gente está estudando, que é a parte sobre forças e leis de Newton. Então hoje é a aula 10, só que é a parte 3. Vamos lá? Bem, o nosso curso de Física 1, a gente tem tratado bastante das forças da mecânica e feito algumas aplicações dessas forças usando as chamadas leis de Newton. Então, as forças mais comuns que a gente tem vimos, né, pelo menos na última aula, foi a parte de força resultante, força-peso, que é massa vezes gravidade, a força normal e a força de tração. Hoje a gente vai dar uma ênfase um pouquinho maior na aula de hoje na parte de força de atrito. Tudo bem? Mas antes, vamos lembrar que todo problema que você tem aplicação das leis de Newton, ou seja, que envolvam forças, a gente tem um roteiro a ser seguido. Então, roteirinho para resolução de problemas de dinâmica, que é a parte da física que estuda as forças, é o seguinte roteiro. Primeiro, identificar as forças que estão presentes no sistema, ou seja, identificar essas forças. Segunda parte, elaborar o diagrama de forças. Por enquanto, a gente já sabe desenvolver o peso, força normal e tração. Daqui a pouco, na aula de hoje, a gente também vai incorporar aqui a força de atrito ao nosso diagrama de forças. Terceira parte, ou seja, terceira etapa, calcular, se possível, a força-peso, a força normal, e depois que a gente aprender a força de atrito, calculá-la também. Quarto passo, aplicar a segunda lei de Newton ao sistema e calcular a aceleração desse sistema. E, finalmente, a quinta e última etapa, isolar um corpo, se for necessário, você vai isolar um corpo do sistema e calcular, ou seja, determinar aquela força que está faltando. Tudo bem? Então, para iniciar a aula de hoje, já vamos fazer um exemplo para a gente resgatar aquela ideia da força resultante, da força-peso, da força normal e da força de tração. O exemplo seria isso aqui: dois corpos unidos por um fio. Então, eu teria essa situação aqui: um corpo A, um corpo B. Esse corpo A tem uma massa de 15 kg, o corpo B tem uma massa de 5 kg. E esses fios, esses corpos, né, estão interligados por um fio. Esse fio é aquele fio ideal, é um fio extremamente resistente, a massa dele é considerada desprezível, e a finalidade do fio é transmitir a força de um ponto para outro. No caso aqui, essa polia, essa roldana, só muda a direção da força. Tá? Então, o fio aqui é sempre considerado ideal. No caso aqui, os dados do problema são os seguintes: considerando a gravidade do local, 10 metros por segundo ao quadrado, a massa do corpo A, 15 kg, e a massa do corpo B, 5 kg, primeira coisa, vamos montar o diagrama de forças desse sistema. Para montar o diagrama de forças, nós vamos isolar cada corpo. Então, isolamos o corpo A, corpo B, e representamos em cada corpo todas as forças que estão agindo. No corpo A, nós temos aqui a força-peso dele puxando ele para baixo, e como ele está apoiado numa superfície, vai ter a força normal. Essas forças se equilibram, ou seja, elas são iguais. Então, se o peso vale 150 newtons, a normal também vai valer 150 newtons. No caso aqui, o corpo B, ele vai ter o peso dele, puxando ele para baixo, e o peso dele vale 50 newtons. Só que como tem um fio amarrado nele, o fio vai segurar ele. Lembra que um fio, ele sempre puxa o corpo. Então aqui vai ter uma força de tração para cima, e essa força vai ser transmitida pelo fio, passa pela roldana e chega até o corpo A. Só que essa força no corpo A, ela aparece no sentido de puxar o corpo A. Então, essa tração é a mesma que essa, ok? Ela só foi transmitida pelo fio de um ponto até outro. Analisando aqui com mais cuidado, a gente percebe que o sentido do movimento desse sistema é da seguinte maneira: o corpo B ele vai tender a descer, então ele vai acelerar no sentido vertical para baixo. No momento que o corpo B começar a descer, ele vai puxar o corpo A na horizontal para a direita. Lembrando que isso aqui não tem atrito, tá? É um sistema onde você tem aqui a mesa perfeitamente lisa. E aqui não existe nenhum tipo de atrito. Então o sistema está livre para poder se movimentar. Só que a aceleração do corpo A é a mesma do corpo B. Caso isso fosse diferente, a tendência do fio era romper. Mas como o sistema se movimenta como se fosse uma coisa só, então a aceleração que o corpo A tem é a mesma do corpo B. Aqui a gente pode mostrar de onde que saíram os valores, né, do peso de A e do peso de B. Então o peso de A, 150 newtons para baixo, é a massa vezes a gravidade. A massa do A é 15, gravidade é 10, 15 vezes 10 é 150 newtons. A força normal que vai ter aqui no corpo A é a força de reação do apoio. Então, essa força normal tem que ser igual ao peso, portanto, se o peso é 150, normal para cima também é 150. Então, normal é igual ao peso. Já no corpo B, o peso dele é a massa vezes a gravidade.
Massa do corpo B foi dada 5, gravidade da Terra é 10, 5 vezes 10 dá 50. Então, peso é sempre aquela força direcionada para baixo, que a Terra puxa os objetos para junto dela. Fazendo agora o seguinte, como nós já temos agora um sistema com o seu diagrama montado, vamos aplicar agora o que o problema está pedindo. Na letra A, ele quer saber a aceleração do sistema. Para calcular a aceleração do sistema, vamos aplicar a segunda lei de Newton, também chamada de princípio fundamental da dinâmica. Então, eu escrevo força resultante igual massa vezes aceleração. A força resultante aqui é a somatória de todas as forças que eu tenho no meu diagrama. Só que aqui a gente já pode desconsiderar aquelas forças que se cancelaram. No caso, a normal e o peso já se anularam. Então, sobrou aqui essa tração, então, no corpo A. Só interessa essa tração que puxa o corpo A, aqui interessa essa tração no corpo B, e aqui interessa o peso de B. Então, aqui nós temos 3 forças para somar, peso, tração e tração. No caso aqui, como o sentido de movimento do B para baixo, essa força peso está a favor desse movimento, então ela é positiva. Essa tração está contra esse movimento, então é menos T. Então, isso aqui são as forças que tem no corpo B. No corpo A, só sobra aqui essa força. Já que o peso e a normal se cancelaram, sobrou essa tração. E essa tração está a favor do movimento do ar. Então, ela é positiva. Então, isso aqui é a somatória das forças. Ou, se você preferir, a somatória dos vetores. Aqui, no caso, quando eu olho o conjunto, ou melhor, o sistema, essa tração cancela com essa, já que elas são iguais, mas têm valores opostos. Então, essa tração cancela com essa. Essa massa é a massa do sistema, que é a massa do A, mais a massa do B, vezes a aceleração do conjunto, que é isso que a gente quer saber. Como aqui cancelou menos T com mais T, sobrou o peso de B. Então, perceba que o peso de B ele desempenha o papel da força resultante. É o peso de B que movimenta esse sistema. Então, ficou peso de B igual, está aqui o igual, massa do A mais massa de B, vezes a aceleração. Como a pergunta aqui é aceleração, basta pegar isso aqui e passar dividindo. Então, ficou peso de B dividido por essa parcela, que está aqui embaixo. O peso de B, 50 newtons, como a gente calculou. A massa do A foi dada lá em cima, 15 quilogramas. A massa do B, 5. Então, ficou 50 dividido por 15 mais 5. 15 mais 5 dão 20, e 50 dividido por 20 dá 2,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração, tanto do corpo A quanto do corpo B. Só que a aceleração do corpo A é na horizontal, a do corpo B é na vertical. Próxima etapa é calcular a força que tem no fio. A força no fio é a força de tração. E como é que a gente calcula a força de tração? Isolando um dos corpos. Então, eu posso isolar apenas o corpo A e olhar apenas o corpo A, mas eu posso fazer a mesma coisa olhando única e exclusivamente o corpo B. Vamos, a título de exemplo, vamos isolar aqui o corpo B. Quando eu olho o corpo B, aqui eu tenho 2 forças nele. E aí a gente aplica o princípio fundamental da dinâmica apenas para o corpo B. Então fica força resultante igual massa vezes aceleração. A força resultante nesse corpo, então esqueça o corpo A. Olhando apenas o corpo B de maneira isolada, aqui a gente vai ter o peso dele a favor, por isso que aqui é positivo, e a tração contra esse movimento, por isso que ele é negativo. Então ficou peso de B menos tração. Aqui está igual, igual. A massa aqui que a gente vai considerar é a massa do corpo que eu isolei, que é a massa do B vezes a aceleração. O peso de B a gente já calculou, 50. Tração é a pergunta do problema. A massa do B foi dada aqui em cima, 5 kg, e a aceleração 2,5. Então vai ficar 50 menos T igual 5 vezes 2,5, que vai dar 12,5. Esse 50 a gente vai passar para o outro lado, então vai ficar menos 50. E aqui sobrou menos T. 12,5 menos 50 vai dar menos 37,5. Multiplicando ambos os lados por menos 1, menos com menos vai dar mais, menos com menos vai dar mais. Então a tração nesse fio aqui é de 37,5 newtons. Essa tração é a mesma que essa. Se você aqui vale 37,5, aqui também daria 37,5. Tudo bem? Lembra-se que isso aí a gente pode considerar como sendo um par ação-reação. Agora, entrando na questão da quinta força nossa, né? Então, além da força resultante, que foi a primeira, além da força peso, que foi a segunda, além da força normal, que foi a terceira, e além da força de tração, que foi a quarta, existe uma quinta força nos sistemas mecânicos, que é a força de atrito. A força de atrito, na maioria das situações que a gente vai apresentar agora, ela é uma força que ela é contrária ao deslizamento do corpo. Ou seja, ela atrapalha o movimento do corpo. Porém, existem situações onde isso não é verdade. Tá? Então, mas nas situações que a gente vai estudar, a força de atrito é uma força que vai estar contra o movimento do corpo. Então, suponha que aqui eu seja essa pessoa que está tentando empurrar esse caixote.
eu estou fazendo essa força aqui. No caso aqui, quando esse objeto tentar deslizar no chão, eu vou perceber uma certa dificuldade. Pode até aparecer um barulho, né? Quando você empurra um objeto no chão, faz um barulho. Aquele barulho significa que esse corpo está tentando deslizar, se movimentar naquela superfície. E é daí que surge a ideia da força de atrito. A força de atrito é aquela força que tenta se opor ao movimento do corpo. Eu empurro o corpo para um lado, essa força é contra. E a gente vai chamar ela de FAT, força de atrito. Essa força de atrito, para que a gente consiga movimentar o corpo, existe uma condição de movimento. A condição de movimento é que a força que eu estou empurrando seja maior que o atrito. A partir do momento que essa força que empurra é maior que o atrito, como a gente escreveu aqui, isso permite que o corpo se movimente. Se essas forças forem iguais, por exemplo, o corpo não sai do lugar. Mas a partir do momento que a força que empurra é maior que o atrito, o corpo anda. Quando ele anda, ele vai acelerar. No caso da força de atrito, vetorialmente, ela poderia ser escrita assim. Força de atrito é igual a menos μ vezes a normal. Esse é o formato vetorial. E o menos é para dizer que a força está contra o movimento. Em módulo, essa força poderia ser escrita simplesmente assim. μ vezes a normal. Então, a força de atrito ela depende de um coeficiente chamado μ. Esse μ é o coeficiente de atrito. Ele é uma grandeza adimensional, ou seja, não tem unidade de medida, e ele depende dos materiais que estão em contato. Mas ele é determinado de maneira experimental. Mas como ele é tabelado, a gente não vai ter que se preocupar muito com ele. Basta que eu conheça quais são os materiais que estão em contato. Tudo bem? E vai depender da força normal. Então a gente pega o coeficiente, que é uma grandeza adimensional, é um número puro, e eu multiplico pela força normal. A força normal aparece no cálculo da força de atrito porque tem a ver com o contato dos corpos que nós temos aqui. Tudo bem? Essa força de atrito, uma coisa que a gente tem que perceber é que ela ocorre porque eu tenho dois materiais, um que está em cima e outro que está embaixo. Esse de baixo ele está parado, mas o de cima está tentando deslizar. E se a gente pudesse perceber microscopicamente, você veria que tanto o de cima quanto o material de baixo, as superfícies deles são irregulares, quando eu amplio isso. Então, devido à irregularidade dos materiais, ou se você preferir, a rugosidade deles, é graças a essa rugosidade que aparece a chamada força de atrito, que nesse caso ele está se opondo ao movimento do corpo. E ela é calculada dessa maneira aqui, μ vezes a normal. No caso da força de atrito, existe uma tabela de coeficientes de atrito. E tem dois coeficientes de atrito. Tem um coeficiente de atrito estático, que enquanto o corpo está parado, a gente trabalha com esse coeficiente, mas a partir do momento que o corpo já está em movimento, a gente trabalha com o coeficiente de atrito dinâmico. Então tem um μ estático e tem um μ dinâmico. Perceba que o μ estático é maior do que o μ dinâmico, porque é muito mais difícil você tirar o corpo do repouso do que manter o movimento do corpo. Então, de regra geral, o coeficiente de atrito estático é sempre maior que o dinâmico. Tá? Uma coisa que é perceptível também é que se você pegar o caso do carro, o carro ele tem um pneu. E o pneu é feito de borracha e está em contato com o asfalto. O asfalto seco, o coeficiente de atrito estático é 1. Quando o piso está molhado, vai para 0,8. Aqui no seco, né, é 1, vai para 0,8. Mas quando ele fica molhado, o asfalto, esse coeficiente, que era de 1, já cai para 0,3. E quando ele está no atrito dinâmico, que é o carro já em movimento, esse coeficiente cai para 0,25. Então perceba que tem uma mudança muito grande do piso seco para o piso molhado. Por isso que a gente merece uma atenção maior quando o piso está molhado. Esses valores são todos tabelados. A gente não precisa decorar. A gente vai utilizá-los na medida que for necessário. Então, como nós temos dois coeficientes de atrito, o estático e o dinâmico, então vão ter duas forças de atrito. A força de atrito estática, a força de atrito dinâmica. Os problemas que a gente vai fazer mais adiante, a gente vai trabalhar só com o coeficiente de atrito dinâmico. Tudo bem? Então, perceber que o coeficiente de atrito depende dos materiais que estão em contato. Aço com aço é um valor, alumínio com aço é outro, cobre com aço é outro, e assim sucessivamente. Ok? Então, lembrando que se você pegar um único corpo e você tiver atrito agindo nesse único corpo, o meu diagrama ficaria assim. Então, um corpo em movimento com atrito, o diagrama ficaria assim. A força que puxa, peso normal se equilibrando e o atrito contra o movimento. E para que esse corpo se movimente, a força que puxa tem que superar o atrito. Essa é a condição de movimento. Nessa situação, como eu estou aqui na horizontal, o peso e a normal
se equilibram. Então, a normal vai ser igual ao peso. Tudo bem? Então, o roteiro para a gente calcular a força de atrito, nessa situação aqui, seria, primeiro, montar o diagrama, depois calcular o peso, que é mg, e o peso é a força para baixo, achar a normal, e a normal tem equilíbrio com o peso, só que a normal é para cima. Então, sabendo o peso, eu sei a normal. E sabendo a normal, a gente calcula o atrito, que a força de atrito é o μ, que é o coeficiente, que é um valor tabelado, multiplicado por essa normal. Se o corpo cair para frente, a força de atrito é contra, então ela vai estar agindo no sentido oposto. E uma coisa que é importante, uma das coisas que sempre interessa para a gente aqui é calcular o movimento. Quando eu digo movimento, é aceleração. Para calcular a aceleração, a gente vai usar a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, tomando o devido cuidado que essa força resultante, que aparece aqui, é a somatória das forças que eu tenho aqui no diagrama. Uma vez que o peso e a normal se equilibraram, ficaria aqui a força resultante, nesse caso, seria o F, que está a favor do movimento, menos o atrito que está contra. Então, F menos o FAT daria aqui a força resultante nesse caso. Vamos fazer uma aplicação? Um exemplo 2 seria isso aqui. Um corpo em movimento com atrito. Então, suponha a situação, um corpo de massa 10 kg sendo empurrado por uma força horizontal de 30 newtons. O coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície é de 0,2. Então, perceba que isso aqui já é um μ, já é o coeficiente de atrito. E eu quero saber qual é a aceleração do bloco. Então, essa é a situação que a gente está imaginando. Um corpo puxado por uma força, e aqui tem atrito entre o bloco e a superfície. Aqui está indicada a força-peso, aqui está indicada a força normal, e agora vamos aos cálculos. Então, dados do problema, aqui a massa vale 10. Sabendo a massa valendo 10, eu calculo o peso do corpo, que é massa vezes gravidade. Massa do corpo é 10, a gravidade é 10, 10 vezes 10, 100 newtons. Essa é uma força para baixo, essa força aqui. A normal vai equilibrar, já que não tem movimento na vertical. O movimento é apenas na horizontal. Então, para o movimento acontecer apenas na horizontal, as forças na vertical têm que se equilibrar. Então, a normal é igual ao peso, como o peso vale 100, a normal também vai valer 100. Só que a normal é uma força para cima. E, portanto, a força de atrito vai ser μ vezes a normal. Esse μ é o 0,2. E como o corpo já está em movimento, então esse coeficiente aqui seria o coeficiente de atrito dinâmico. Tá? E, portanto, essa força de atrito seria a força de atrito dinâmica. Então, ficaria μ 0,2, a força normal 100, 0,2 vezes 100 daria 20 newtons. Essa seria essa força aqui, o módulo dela, né? É o módulo da força que está atrapalhando o movimento. Só que a força que puxa, ela vale 30. Como essa força aqui é 30 e a força que é contrária é 20, eu estou obedecendo a condição de movimento. O corpo vai andar, e ele vai andar para frente. Portanto, ele vai ter uma aceleração. E aí a pergunta é, quanto seria essa aceleração? Então, vamos determinar a aceleração. Aplicando a segunda lei de Newton, ficaria força resultante igual a massa vezes aceleração. Então, ficaria força resultante. Como o peso e a normal já se equilibraram, fica então F menos FAT, vai dar força resultante, igual massa do corpo vezes aceleração. Como eu quero saber a aceleração, a massa que está multiplicando passa dividindo. Então fica F menos FAT dividido por massa. Isso vai dar aceleração. A força que está puxando, 30 newtons. O FAT a gente calculou na tela anterior, 20. A massa do corpo foi dada aqui no texto, 10. 30 menos 20 dá 10. Ficou 10 dividido por 10, vai dar 1 metro por segundo. E a minha aceleração sempre aponta no sentido da força resultante. Como essa força aqui é maior do que o atrito, a força resultante vai apontar para frente, ou seja, na horizontal para a direita, então a minha aceleração também vai ser horizontal para a direita e ela vale 1 metro por segundo ao quadrado. Para finalizar a aula de hoje, vamos fazer um terceiro e último exemplo, que é o do corpo parando devido ao atrito. Então, considere a seguinte situação. Você tem um corpo que é lançado numa superfície, essa superfície é bastante rugosa, ou seja, ela vai produzir bastante atrito. Só que o corpo é lançado com uma velocidade de 30 metros por segundo, e ele percorre 90 metros em cima dessa superfície até parar completamente. E ele para por conta do atrito. Determinar, nesse caso, qual é o coeficiente de atrito dinâmico, que agiu durante o corpo, no corpo, né, sobre o corpo, durante o movimento dele até ele parar. Então, a situação que eu estou imaginando é isso aqui. Um corpo que é lançado com a velocidade de 30 metros por segundo numa superfície, ele percorre 90 metros em cima dessa superfície e lá na frente ele para. Quando ele para, a velocidade é zero. O diagrama de força seria isso aqui. Eu tenho aqui o peso do corpo para baixo, a normal para cima, e a única força que está agindo nesse corpo é o atrito. E pergunta, por que ele andou? Por inércia. Quando eu jogo um corpo sobre a mesa, a tendência do corpo é de se movimentar em linha reta para frente.
a não ser que alguma força faça ele parar, que no caso aqui é atrito. Então a única força que tem aqui, já que o peso e a normal se cancelam, é o atrito. O atrito vai fazer o papel da força resultante. Bem, o que a gente vai fazer? Aqui está o nosso diagrama. Primeiro passo, a gente vai calcular a desaceleração do corpo, usando a equação de Torricelli. Então, V final quadrado igual V ao quadrado mais 2A delta x. A velocidade final do corpo é zero, uma vez que ele parou aqui na frente. Mas a velocidade inicial que ele tinha era 30, então eu coloquei 30 ao quadrado. Mais 2 vezes A, que é a pergunta do problema, vezes o deslocamento dele. Então, desse ponto até aqui, ele se deslocou 90 metros. Então, perceba que aqui a aceleração vai ter que dar negativa, né? Porque como ele está desacelerando, você estava com uma velocidade de 30, foi para zero, ele reduziu a velocidade, então ele desacelerou. Quando você desacelera, a aceleração é negativa. Então, fazendo aqui a continha, 0 ao quadrado vai dar 0, 30 ao quadrado vai dar 900, 2 vezes 90, 180A. Pega o 180A e joga para o outro lado, menos 180A, igual a quem sobrou aqui, foi 900. Pega o menos 180, passa dividindo, 900 por menos 180 vai dar menos 5 metros por segundo ao quadrado. Esse menos é por conta da regra de sinais, né? Mais com menos, menos. E a aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, enquanto o corpo está indo para frente, a minha aceleração aponta no sentido oposto, fazendo o corpo desacelerar. E se a gente quiser saber agora o coeficiente de atrito, vamos aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. No caso, quando eu olho aqui no diagrama, o peso e a normal já se cancelaram. Então, quem faz o papel da força resultante é o atrito. Só que como o atrito é contra o movimento é para frente. O atrito é contra. Quando uma força é contra o movimento, a gente marca aqui ela como menos Fat, igual a massa do bloco vezes a aceleração. Força de atrito é μ vezes a normal. E esse μ é o μ dinâmico, porque o corpo tem movimento. Quem é a força normal? Quando eu olho isso aqui, a força normal é igual ao peso. Quando eu estou horizontal, a normal é igual ao peso. Então, a normal é igual ao peso. E quem é o peso do corpo? Massa vezes gravidade. Então, perceba que a gente foi substituindo atrito por μ vezes a normal é igual ao peso, e peso é mg. Quando a gente substitui isso, fica menos μ mg igual massa vezes aceleração. Essa massa é a mesma que essa. Então, dá para cancelar m com m. Então, sobrou isso aqui, menos μ G igual a A. E aí, portanto, se eu quero saber aqui o μ, basta você jogar o G dividindo e o menos vai para o outro lado também, está aqui o menos. Então ficou que o coeficiente dinâmico, o coeficiente de atrito dinâmico é menos A sobre G. Esse menos é da equação e essa aceleração é negativa, a gente já calculou, menos 5. Então ficou aqui o menos da equação e a aceleração é menos 5. Dividido pela gravidade, que é 10. Menos com menos vai dar mais, aqui é mais, e 5 dividido por 10 vai dar meio. Então, esse é meu coeficiente de atrito entre o corpo e a superfície onde ele está andando. Perceba que isso aqui não tem unidade de medida, porque é uma grandeza adimensional. O coeficiente de atrito não tem unidade. E se eu quisesse saber quem são os materiais que estão em contato, eu poderia pegar esse valor e procurar numa tabela de coeficiente de atrito. Então, aí eu conseguiria determinar quais são os materiais que estão em contato. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula 10, a parte 3, sobre leis de Newton. Aguardo vocês para a continuação do nosso curso. Até breve.